Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar aqui continuidade ao nossa série de vídeos sobre hiperconvergência, né, com VMware vSAN. E hoje nós vamos entrar justamente na parte de instalação, né, de deploy do vCenter, né? Como eu expliquei antes, nós vamos, assim, esses vídeos eles vão ser bem do início, pegando um ambiente bem do zero mesmo, partir para a configuração do vSAN e por último a atualização para a versão 7.0 do vSphere, né? Então nós vimos no vídeo anterior, nós vimos introdução à hiperconvergência, né? A introdução também ao VMware vSAN, que é a plataforma da VMware, justamente voltado para a hiperconvergência. E hoje nós vamos fazer a instalação do vCenter, né? Do VCCA, né? Que é o vCenter Virtual Appliance na versão 6.5, ok? Mas antes disso, deixa eu só fazer um reforço aqui com vocês. É o seguinte, vamos lá. Eu tenho aqui, né, eu estou aqui no browser, eu queria só reforçar para vocês o seguinte. Vocês lembram que no vídeo anterior, né, eu falei sobre a questão da HCL, né? Ou seja, o Hardware Compatibility List da VMware, que quando eu vou fazer um projeto, né, de virtualização, seja com vSAN ou não, enfim, eu tenho que tomar cuidado com o hardware que eu vou selecionar para esse projeto, né? Então, justamente para que você não tenha aí incompatibilidades, né? E aí você vai acabar ficando com a solução sem suporte. Sem suporte em que sentido? Porque se eu compro, né, um hardware, compro servidores, por exemplo, que não estão homologados pela VMware, né, que não estão na HCL, eu posso até instalar o VMware e funcionar. Né, funcionar de boa, tranquilo, sem problemas. Mas a partir do momento que você vier a ter algum problema que possa estar relacionado a um drive de repente, ou que possa estar relacionado a algum componente de hardware do servidor, né, esse problema vem se apresentar depois, você não vai conseguir ter o suporte da VMware porque aquele hardware não está homologado, né, não está na HCL, então você meio que vai ficar ali sozinho, né? Tentar resolver o problema sozinho, pesquisando em fóruns, procurando ajuda de amigos, etc. Tá? Então, para não correr esse risco, né, levar muito a sério essa questão da compatibilidade do hardware com o VMware, tá? Que aí, se você entrar no seu browser aí no Google e colocar simplesmente assim VMware HCL, por exemplo, você já vai cair de cara lá no link, né, do Compatibility Guide, tá? E lá você faz a sua pesquisa, né, em relação ao hardware que você quer comprar. Então, por exemplo, eu clico aqui em VMware Compatibility Guide e lá, por exemplo, como nós vamos trabalhar com vSAN, né, o propósito desses vídeos, né, é justamente trabalhar com vSAN. Então lá eu vou, por exemplo, procurar pela compatibilidade, por hardwares compatíveis para essa solução, né? Que é aqui onde ele coloca, né, para você pesquisar, né, o que você está procurando. Aí você coloca aqui, por exemplo, eu vou botar aqui vSAN, ok? E aí ao colocar vSAN, ele vai filtrar, né? Vai filtrar aí os hardwares compatíveis para essa solução, tá? Então aí eu vou aqui, ó, tá vendo? Todos os tipos tipos de nós compatíveis, né, prontos para vSAN. Aí eu botei aqui todos, as versões você pode colocar, né? Você pode filtrar aqui, né? Somente flash ou híbrido, todos, enfim, se você quiser somente flash, coloca aqui, tá? Versão vai ser a versão 7.0, a 6.7, a 6.5, enfim, eu vou botar aqui, por exemplo, 6.5 PD3, né? Qual vendor, ou seja, qual fabricante? Vou botar aqui, por exemplo, HP, né? HPE, beleza? Só em colocar, por exemplo, quero hardwares, né, compatíveis, fabricantes compatíveis, né, no caso aqui HP, conversando usando o SX 6.5, tá? Então se eu venho aqui, por exemplo, update e view results, né, e visualizar resultados, então ele vai me mostrar aqui, ó, nós compatíveis, né, com vSAN do fabricante HP. Olha aí. Aí eu vou procurar, né? Eu tenho hardwares aqui com AMD, né? Hardware com Intel vai ter também, claro. Ok, beleza? Então eu tenho aqui, por exemplo,
rapidinho aqui, eu tenho esse HP ProLite, né, com processador AMD. Aí eu vou abrir aqui, ele vai me dar características do servidor, né? Então aí você vai lá e faz a cotação desse cara, né? Faz a cotação desse cara, por exemplo, com o seu distribuidor, com sua revenda aí que lhe fornece hardware, beleza? Então mostra aqui, por exemplo, inclusive o modelo do processador, né? Compatibilidade de memória aqui, por exemplo, né? Quantidade, enfim. Então é por aqui que você faz a sua homologação, né? O hardware é compatível para a solução do VSAN, né? Então veja que ele mostrou aqui 234 resultados, né? Beleza? Outra coisa que eu quero passar para vocês, uma dica, em relação como é que se diz, a configuração máxima, né, que o VMware suporta para cada solução, tá? Para cada componente. Por que eu quero chegar nisso, né? Por que eu quero falar sobre isso? É porque é um documento, por exemplo, que poucas pessoas, pelo menos algumas com quem eu já conversei, poucas pessoas conhecem, né, e consultam esse documento, tá? Esse documento aqui, ó, se vocês colocarem no browser, né, VMware configuration, pronto, configuration máximo, já está até aqui, ó, configuration máximos. Esse site ele vai lhe dar as seguintes informações, por exemplo, qual é a configuração máxima suportada por um vCenter em relação a cluster, por exemplo, número de hosts suportados, número de máquinas virtuais ligadas, né, que ele suporta, quantos datacenters você pode ter, essas informações. Partindo para o host, no caso para SXI, você vai ter informação do tipo a capacidade de memória suportada pelo host, quantas placas de rede o host suporta, né? E principalmente em relação a throughput, as placas de 20 gigabit, 40 gigabit, enfim, quais são as placas suportadas, aliás, o máximo suportado, máximo de processadores, tá? Então essas informações são importantes, né, em relação às capacidades máximas do host. E mesma coisa para máquina virtual, mesma coisa para data store. Uma máquina virtual pode ter até quantos gigas de memória, né, até quantos CPUs virtuais, até quantas placas de rede, por exemplo, ela, né, pode ter. Uma máquina virtual pode ter até quantas placas de rede, que aí a gente sabe que são 10, né, a princípio aí são 10 placas de rede virtuais, enfim, e outros componentes. Aí você vai ver limitações do VMware Tools, de uma série de componentes que fazem parte da solução do VMware, tá? A internet aqui está um pouco lenta porque hoje realmente o provedor tirou o dia para ficar ruim. Deixa eu tentar atualizar aqui. Bem, agora com o site carregado, estamos aqui, né? VMware Configuration Máximos, aí eu vou aqui, ó, Get Start. Então vocês vão ver essas informações, né, que eu estava citando aqui, ó, em relação aos limites. Tá? É uma coisa que por exemplo, eu sempre falo com os meus alunos nas turmas, para olharem para esse documento também quando forem fazer um projeto de VMware, tá? Porque aí você pode ter a expectativa de configurar de uma forma, né? Você quer, na verdade, fazer um projeto onde você vai configurar, né, tem a ideia de configurar de uma forma quando na verdade não é suportada. Se bem que isso é bem difícil, né? Porque se vocês virem, por exemplo, se eu botar aqui, ó, o 6.5 mesmo, vejam ver se 6.5, que é o que a gente está usando na nossa videoaula, né? Lembrando que a gente só está usando a 6.5 porque eu quero mostrar para vocês como fazer uma atualização, né, um upgrade direto para a versão 7.0 após a configuração de todo o nosso versão e todo o nosso cluster, beleza? Eu poderia usar a versão 6.7, mas eu escolhi propositalmente a 6.5 para isso, para vocês verem como é, né? Eu vou saltar aí uma versão, né? Eu vou sair de uma versão 6.5, vou saltar 6.7 e já vou direto para 7.0 na atualização, tanto do vCenter como dos hosts, beleza? Bom, então voltando aqui, ó, ver se 6.5, se vocês viram, configuration máximos, mesmo esquema aqui, ó. Né, virtual CPU por máquinas virtuais, ó, 128, né? Memória virtual, né, por VM, né, ó, 6 teras, tá? Exatamente, uma máquina virtual pode ter 6 teras de memória, tá? Então vocês estão vendo que é um negócio bem,
assim, bem exagerado, né? Então, por isso que eu digo que é meio difícil você fazer um projeto de VMware onde você vai colocar máquinas virtuais e que configurar um ambiente de cluster que de repente não será suportado, né? Então é bem difícil mesmo. Então, por exemplo, eu coloquei aqui máquinas virtuais, mas se eu quiser ver, por exemplo, os limites em relação a virtual volumes, né? Network IO Control, né? Que é o controle de tráfego de rede do VMware, né? Então, storage policies, ó, SXI hosts máximos, né? Eu vou colocar aqui, ó, o host. Vou até desmarcar aqui a máquina virtual. Vou ver aqui os limites para o host, né? Pronto. Enfim, chegou, ó. Número de hosts máximos, né? Aliás, perdão, número de CPUs, né? Suportados por host, né? O máximo, 576 CPUs. Vocês vão configurar um servidor com 576 CPUs? Então, aí, ó, o número de máquinas virtuais, né? Máximo de máquinas virtuais por host, 1024. Um host VMware SXI, um servidor com 1024 máquinas virtuais é suportado, certo? E assim vai, ó. Número de CPUs, né, por host, virtual CPUs por host, ó, 4096, né? O que mais que eu posso mostrar aqui, ó? Fault tolerance máximos, né? Disk size, né? Tamanho do disco, o máximo do, né? No caso do tamanho de um disco, em relação a quando você está usando, por exemplo, o fault tolerance, né? 2 teras, tá? E a memória, por exemplo, ó, um host SXI suporta até quantos terabytes de memória, né? 12 teras, tá? Então é bastante coisa, né? É uma configuração bem agressiva em relação a hardware, por exemplo, suportada pelo host. Então dificilmente você vai montar algum projeto que não vai ser suportado. Fiber Channel, né? Quantas LUNs, Fiber Channel no caso, né? Storage de Fiber Channel, eu tenho lá, por exemplo, um storage, vamos supor, aí, IBM, aí tem um HP e tem um da Cisco, né? Tudo Fiber Channel conectados aos hosts VMware. Então eu tenho várias LUNs para entregar ao meu ambiente VMware. Então posso por host, né? Cada host vai suportar até 512 LUNs. Vai enxergar, né, até 512. Beleza? Então aí vocês vão vendo, por exemplo, ó, ok? Vocês vão vendo parte de rede também, ó, Physical NICs de 1 GB, né? De 10 GB, ó, aqui de 10 e assim vai, tá? De 25 GB, ó, de 50 GB, de 100 GB, né? Que são suportadas no host. E aí com esse documento, né, Configuration Máximos da VMware, né, em relação aos limites, tanto para SXI, para o vCenter, como para máquinas virtuais, isso aqui vai te ajudar a montar o teu projeto, tá? Então é o Configuration Máximos e o Compatibility Guide, né, que é HCL, tá? Então não esqueçam desses detalhes. Agora vamos para o que interessa, né? Pois bem, eu tenho aqui 3 hosts, tá? 3 hosts VMware que farão parte desse nosso projeto do vSAN. A princípio, esse camarada aqui, esse host VMware, né, 192.168.110, a princípio ele vai hospedar o vCenter, tá? Eu vou fazer o deploy do vCenter, hospedando ele dentro desse cara, tá? Esse host aqui, vocês vão ver que ele tem 2 datastore, tá? Ele tem o datastore padrão, né, que foi criado no momento de sua instalação, que é esse carinha aqui. Deixa eu só expandir aqui. Vamos lá. Que é esse datastore 1. E esse vmdata 1 é um outro datastore que eu criei justamente para armazenar o vCenter, tá? Quando eu fizer o deploy, vocês vão ver que eu vou selecionar esse host, né, o 92.810, como alvo, né, como destino para que o deploy do vCenter seja feito, né? E aí o vCenter vai ser criado, né, uma máquina virtual que vai ser criada aqui e que vai ser armazenada nesse datastore, que é um disco extra que eu coloquei nesse host, tá? Um disco de 250 GB. Eu coloquei justamente para esse propósito. E no desenrolar do nosso projeto de vSAN, vocês vão ver que, né, quando a gente tiver, por exemplo, com o vSAN realmente funcionando,
e o Data Store do vSAN criado, nós vamos migrar esse vCenter, né? Vamos tirar ele de dentro desse Data Store e migrar para o Data Store do próprio vSAN, né? Lá com o cluster já configurado, tudo bonitinho. Mantendo no mesmo host, mas aí a gente vai tirar de dentro desse disco individual do host e colocar lá no Data Store do vSAN, né, onde todos os hosts vão enxergar esse mesmo Datastore, até porque vai ser, como vocês sabem, o Datastore do vSAN é a soma, né, de todos os discos de capacidade dos hosts envolvidos no cluster, né, do vSAN, beleza? Bem, então eu estou numa máquina Windows Server, tá? Essa máquina aqui, inclusive, é um controlador de domínio, tem DNS, mas independente disso, eu posso fazer o deploy do vCenter de qualquer máquina, né, de qualquer máquina Windows, pode ser do meu notebook, por exemplo, desde que ele tenha acesso, né, à rede VMware, né, para poder fazer o deploy. Enfim, eu vou entrar aqui no Explorer e a gente vai ver aqui, por exemplo, na unidade C dessa máquina, tem uma pasta VMware, eu tenho alguns arquivos aqui, o que eu quero é justamente esse cara aqui, ó, VCCA, né, 6.5, tá? Esse VCCA que eu vou montar ele aqui, ó, é uma imagem ISO, né? Eu baixei do site da VMware, né? Ok, baixei lá do site da VMware. Então eu vou montar essa ISO. E aí eu vou fazer o seguinte, depois de montar, eu vou entrar nessa pasta VCCA o installer, né? O Win32 e vou procurar esse carinha aqui, ó, installer, ok? Vamos lá. 2 cliques nele, ele vai abrir um assistente para a gente começar o deploy, né? A instalação do vCenter Server Appliance 6.5, beleza? Eu tenho aqui as opções de instalação, né? Install, Upgrade, Migrate e Restore. Nós vamos usar o install, né? O upgrade seria se eu quisesse fazer um upgrade de versão, né? Uma atualização, por exemplo, eu saindo, né, da versão 6.0 para a versão 6.5, né? Eu teria no caso um vCenter Appliance rodando na versão 6.0 e ao fazer um upgrade para a versão 6.5, ele iria, lógico, dispensar, né? Ele iria pegar todas as configurações do vCenter 6.0, tá? Porque o upgrade ele não acontece assim, ou seja, não é um arquivo que eu aplico em cima de um vCenter anterior e ele vai ser atualizado, não é assim que acontece. Quando eu clico em upgrade, o deploy cria um novo vCenter na versão 6.5 e importa todas as configurações do vCenter anterior, no caso do 6.0, se fosse o caso, né? Importa todas as configurações dele e ele assume o lugar do vCenter anterior, tá? Então o 6.0 ele deixa de existir, tá? Passando a ficar só o 6.5. No Migrate o processo é do mesmo esquema, só que no Migrate aqui eu tenho a opção justamente de fazer a migração de um vCenter que está rodando no Windows, tá? Para o vCenter Appliance. Poderia ser um vCenter 6.0, como poderia ser um vCenter 6.5 rodando no Windows Server, tá? E aí eu quero migrar de plataforma. Eu quero sair do vCenter Windows e usar o vCenter Server Appliance, tá? Restore é justamente para mim restaurar um vCenter através de um backup que foi criado. Por exemplo, meu vCenter ele apresentou um problema, eu perdi a máquina virtual do vCenter, enfim, eu estou sem ele. Como é que eu faço para mim criar um novo vCenter com as mesmas configurações de antes, né? Com configuração de distribuído, por exemplo, configuração de cluster, né? Configuração de sync sign-on, entre outras. Então, eu posso fazer isso através da restauração de um backup, que aí lá na frente eu vou mostrar a vocês, por exemplo, onde estaria a opção de criar esse backup dentro do vCenter Appliance, tá? E depois, um pouco para frente, eu vou fazer um vídeo mostrando como fazer esse processo de restauração, beleza? Então vamos lá, o que nos interessa é install, tá? Vou instalar, vou fazer um deploy de um novo vCenter, né? Estamos aqui no estágio 1, beleza? Então vamos avançar, vamos aceitar aquele velho contrato de licença de uso, né? Vou avançar. E aqui eu vou fazer a instalação, né? Eu vou fazer o deploy do vCenter usando com a plataforma de serviço de controle, né? Que é o PSC embarcado, tá? Então vai ser PSC e vCenter na mesma máquina, tá? Na mesma máquina virtual. Eu poderia usar um PSC externo, se eu tivesse, por exemplo, aí eu marcaria aqui e faria a instalação do vCenter usando o PSC externo. Reparem que eu poderia ter, por exemplo, mais de um vCenter, inclusive outras soluções da VMware, né? Conectadas a esse PSC, porque esse cara ele
me dá alguns serviços, né? Ele entrega alguns serviços para o vCenter, como por exemplo, assim, sign-on, né? Autenticação com Active Directory, por exemplo, login de usuários internos dentro do próprio vCenter mesmo, né? Integração com AD, integração com LDAP em Linux, gerenciar os certificados de segurança, entre outros serviços, tá? A gente pode ter em um momento mais oportuno a explicação mais detalhada sobre as funcionalidades do PSC, tá? Eu vou colocar aqui o vCenter Server, né, com o PSC embarcado, né, beleza? E vou avançar. Aqui ele me pergunta, né, ele pede para me colocar, na verdade, o IP, né, ou o nome FQDN do host onde o vCenter vai ser instalado, tá? Onde vai acontecer o seu deploy. Como eu falei, eu vou colocar o vCenter em quem? Nesse cara aqui, nesse SXZ 192.168.1.110, né? Que está aqui bonitinho, esperando a criação de novas máquinas virtuais. Não tem nenhuma máquina virtual criada, ok? Vai ser a primeira, vai ser justamente a do vCenter. Então, 192.168.1.110 é o host SXZ. Vou colocar aqui, ó, 192.168.1.110. A porta é 443. Root, né? E aí a senha do host, né? Do usuário root no host. Beleza? Aí vou aceitar aqui o certificado, né? SSL, yes, beleza. Vou dar um nome à minha máquina virtual do vCenter, tá? Eu vou chamar ela de VCSA. VCSA VMware Lab.net, que foi o nome do laboratório que eu criei. Então essa máquina ela vai aparecer lá no meu host VMware, né? Desse carinha aqui, em Virtual Machines, vai aparecer com esse nome, tá? Vai ser listado aqui entre as máquinas virtuais com esse nome aqui, tá? Qual é a senha do root do vCenter, né? Então eu vou colocar aqui uma senha para o root, tá? Que é o root é o usuário administrativo de configurações, vamos dizer assim, do vCenter, tá? É com esse root, por exemplo, que eu vou me logar no vCenter na porta 5480, onde eu vou, por exemplo, mexer em configurações da placa de rede, mexer nas configurações de NTP, né, na parte ali de data e hora, habilitar, por exemplo, SSH, fazer backup, né, do vCenter, enfim, são as configurações internas do vCenter, né, do appliance, tá? Então eu vou colocar aqui a senha, né? Vou definir uma senha. Definindo a senha, vou avançar. E aqui ele me pede para definir o tamanho desse vCenter, né? Eu tenho aqui 5 tamanhos, né? O deployment size. Isso aqui eu vou definir de acordo com o tamanho do meu ambiente, tá? Que aí o que é que vai acontecer? Ele vai, o deploy do vCenter, né, as suas configurações de CPU e memória e disco, por exemplo, vão ser de acordo, né, suas capacidades, vamos dizer assim, vão ser de acordo com o tamanho do ambiente. Então, por exemplo, se eu optar por um vCenter do tipo Tiny, né, que é o menor que tem, então ele vai ser criado com duas máquinas, com dois CPUs virtuais, né, com duas CPUs virtuais, com 10 GB de RAM, ocupando aí 250 GB de data store, né, mais ou menos, porque ele vai criar vários disquinhos VMDKs, né, e a soma desses caras vai estar ali dando 250, né, até 250, tá? E aí um vCenter desse tamanho, ele vai suportar até 10 hosts, tá? Com 100 máquinas virtuais, né? Até 100 máquinas virtuais. E aí eu tenho os tamanhos small, tenho o tamanho aqui small, né, que seria com 4 vCPUs, com 16 GB de memória, né, que seria aqui com 290 GB de armazenamento, né, para suportar até 100 hosts e 1000 máquinas virtuais. Reparem o maior tamanho, que é a XLarg, né? A XLarg eu tenho aqui, ó, um senhor vCenter, né, que teria no caso 24 vCPUs, 48 máquinas virtuais, 48 GB de memórias, ali ocupando em torno de 1 TB, né, até 1 TB no data store, e aí esse vCenter aqui está apto a suportar até 2.000 hosts e 35.000 máquinas virtuais. Beleza? Então eu vou escolher o menor tamanho, porque isso aqui já vai me atender, né? Vou avançar, vou dizer que vai ficar no data store VMData 1, né, de 250 GB, que é aquele datastore que eu criei lá no host 92.168.110.
os discos podem ficar em disco fim mesmo, né? E aí é importante se ligar nisso aqui, tá? Em System Name, prestem bem atenção. Quando você vai definir o nome do sistema do vCenter, ou seja, o nome com que ele vai se apresentar na rede, tá? Como ele vai se apresentar na rede, se eu não tiver um DNS, se eu não tiver um nome FQDN para ele registrado, eu posso repetir o IP, tá? 92.168.1.100. Esse vai ser o IP do meu vCenter, tá? O IP do meu vCenter na rede vai ser isso aqui, que inclusive eu posso colocar aqui, ó, IP address, né? E aí 255.255.255.0, ok? Se eu não quiser colocar o IP, tá? Lembrando que do jeito que está aqui vai funcionar, vai ficar beleza, tá? Eu vou conseguir fazer o deploy tranquilo. Mas se eu quiser colocar um nome, por exemplo, não, o nome dele na rede vai ser vcca.vmwarelab.net, tá? Se eu quiser definir dessa forma, eu tenho que ficar esperto para que esse registro de nome aqui, ele realmente existe na rede, tá? Ele existe na rede, que tem que ter um servidor DNS que me entregue esse nome. Porque no momento que for feito o deploy, aliás, quando o deploy estiver acontecendo, o vCenter ele vai registrar o seu nome, né? No momento das configurações, ele vai registrar o seu nome dessa forma. E se ele procurar por um DNS e não tiver essa resposta, ou seja, se esse IP aqui não, aliás, se esse nome aqui não bater com o IP dele, né? Ele for procurar e não encontrar o seu nome de host, seu nome FQDN, ele vai falhar. Ele vai dar problema lá na frente, no finalzinho do deploy mesmo. Depois dos 90 e poucos %, ele vai dar um erro. E aí você vai ser obrigado a começar de novo, a fazer o deploy do zero. Não tem como reverter isso, tá? Então, se você quer colocar quer que ele apareça na rede, né? Até para você acessar ele via browser, por exemplo, pelo nome, garanta que realmente esse nome exista em um servidor DNS. Que é o meu caso aqui, por exemplo. Ó. Eu vou entrar aqui nesse servidor, né, nessa máquina, que como eu falei, é um DC e tem um DNS configurado. Ó. Então eu tenho uma zona DNS aqui, né, do domínio vmwarelab.net, né? vmwarelab.net está aqui. Ok? E aqui dentro eu tenho VCCA, né, um host A, um registro do tipo A, VCCA apontando para 192.168.1.100, tá? Se eu clicar aqui, tá aqui, né, o nome dele completo. Se não tiver, eu posso criar, botão direito aqui, ó, new host, e aí eu crio. Mas eu sou obrigado a ter um servidor Windows com Active Directory? Não, você pode ter somente precisa ter só um DNS que responda por esse endereço, tá? Que pode ser um Linux, pode ser um Windows, pode ser qualquer coisa, tá? Mas como normalmente nas empresas nós temos domínio com Active Directory, né? Com Windows Server 2012, 2016, 2019, enfim, ou até 2008. Então é muito comum a gente já ter um DNS pronto, né? Num servidor de AD, onde a gente pode criar esse host, né? Esse registro aqui. Beleza? Então tá aqui, ó, VCCA apontando para o 92.168.1.100. Então o registro existe, o IP desse servidor DNS é 192.168.1.10, que é esse carinha aqui, ó, DC1. O IP dele mesmo é 192.168. Ele tem dois IPs, né? Mas aí o IP dele na rede com a qual o vCenter vai se comunicar é 192.168.1.10. Então, sendo assim, eu venho aqui no deploy, vou definir aqui um gateway, né? 92.168.1.1. E aí o DNS, quem é? 192.168.1.10, tá? Que é o cara que no momento do deploy, quando o vCenter perguntar por esse nome, é esse cara aqui quem vai responder, né? Que vai dizer que existe. Ó, beleza, esse endereço existe, tá? E ele tá ligado ao 92.168, né? 1.10. Beleza? Depois disso, ó, eu avanço. Recapitulando rapidinho, se você não tem, bota o IP aqui, tá? Repete, pega esse IP, ó, o IP do vCenter e repete aqui, tá? Para você garantir que o seu deploy não dê problema, caso você não tenha um DNS na rede. Vou avançar e aí agora, ó, beleza, ele dá um relatório básico aqui, né? Que está pronto para completar o estágio 3, né? Aliás, desculpa, está pronto para completar o estágio 1. Estágio 1, beleza, então vamos finish. E aí esperar o deploy acontecer, tá? Ó, deploy e apply. Então ele está criando a máquina virtual. Se eu clicar aqui, ó,
no host 92.168.1.110, ó, já a máquina virtual já foi criada. Está desligada, então ele vai, né, terminar o resto, ele vai seguir aqui e vai chegar em um momento, né, quando estiver mais próximo de finalizar, ele vai ligar a máquina virtual, tá, para fazer o cópia de arquivos, fazer as configurações finais, beleza? E aqui nesse caso a gente só aguarda, né? Pronto, depois do deploy feito, né, primeira fase aí, primeiro estágio concluído. Então, o que é que nós faz agora, né? O que é que a gente faz, na verdade? Vou continuar aqui, beleza? Vocês vão ver que a máquina virtual está online, né? Já, né? Tá ligado aqui, ó, vcca.vmware.net, né? O deploy foi feito com sucesso. E aí ele vai entrar agora, né? Ele vai começar a fase 2, tá? O estágio 2 aí, que é as configurações finais do vCenter, tá? Então, eu vou avançar. E aí, nessa tela, nós temos aqui as configurações, né, que a gente pode aplicar de NTP e de SSH, né? Eu vou habilitar aqui o SSH, que é para garantir que eu consiga acessar o SSH, aliás, consiga acessar o vCenter, né? O appliance via linha de comando se eu precisar, né? Via PUT, por exemplo, ok? E aí, na parte de sincronização aqui de horários, eu tenho duas opções. Eu tenho manter o sincronismo com o host, né, de data e de hora. E aí, o vCenter ele vai, né, pegar as configurações, vai sincronizar as configurações de data e hora com o host, né. Para isso é importante que o host VMware, onde ele está hospedado, né, esteja com a hora, com a data e hora, né, em dia, ou seja, atualizados, né? Você tem que garantir que a BIOS, por exemplo, da máquina esteja ok, né, em relação ao setup, ou então que esse host ele pegue informações de um NTP externo, né, interno, ou seja, na sua própria rede interna ou externo, no caso na internet. Enfim, se for para o vCenter pegar, né, sincronização de hora e data do host, você tem que garantir que esse host está com data e hora atualizados, tá? Se não, se você não quer correr riscos, então você coloca aqui, ó, sincronizar com servidores NTP. Que aí você coloca aqui o IP ou o endereço FQDN dos seus servidores, né, de NTP, sejam eles internos ou externos ou as duas coisas, né, interno e externo, enfim. Então você pode colocar aqui, por exemplo, tenho 3 servidores NTP. Você coloca eles aqui separados por vírgula, tá? Coloca aqui o IP de cada, os endereços desses servidores NTP separados por vírgula, beleza? Eu não tenho nenhum NTP aqui, nem interno, nem vou usar nenhum externo. Então eu vou, por enquanto, né, começar um lab, vou manter sincronizado com, né, o data e a hora do vCenter sincronizada de acordo com o que está definido no host. Então eu vou avançar. E aqui ele pede para configurar ali meu sync sign-on, né? Meu primeiro domínio, né? O sync sign-on. Eu posso colocar aqui qualquer coisa. Eu posso colocar aqui um endereço, no caso de domínio SSO. Eu posso definir aqui o nome de acordo com o nome da empresa, por exemplo, ou com outro nome que eu achar melhor, tá? Eu vou usar o padrão. Eu gosto sempre de usar o padrão nos meus labs, que é vsfi, tá? vsfi.local. Beleza? Na versão, por exemplo, 5.0 e 5.5 do VMware, esse vsfi.local ele não podia ser mudado, tá? Então, depois que passou a ser, né, assim, possível alterar. Mas eu vou manter o padrão, que é vsfi.local, e a senha do administrator, tá? A senha do administrator para gerenciar ali o VMware, né, o vCenter. Eu vou colocar aqui, por exemplo, a mesma senha que eu vou usar, por exemplo, para o root, né, que é para a gerência do appliance. Posso colocar outra senha, tá, pessoal? É só exemplo. The full site, né? Então o site name vou colocar aqui, por exemplo, que o nome do meu site vai ser VMware Lab. Beleza? Ok, vou avançar.
Avanço aqui também, né, que aí tem aquele programa de experiência, né, se você quer fazer parte do programa de experiência da VMware, vou deixar aqui marcado, eu marco, desmarco, tanto faz, vou avançar. Está um pouco lento porque eu estou acessando um ambiente virtual através de uma VPN, tá? E hoje realmente o provedor não está ajudando, mas vai dar para seguir. Pronto, aqui, né, read to complete, você já tá, o assistente aqui já está pronto para completar as configurações e vou finalizar. Finish. Ok. Bom, aí aqui o que é que ele vai fazer? Ele vai inicializar os serviços, né? Ele vai definir as últimas configurações, né? No caso do NTP, né? Configuração do SSO, né? Do Sync Sign-On, domínio Sync Sign-On que foi criado, né? Que foi o vc.local. Enfim, basicamente fazer esses ajustes finais, né? E inicializar todos os serviços. Após isso, ele vai estar pronto para a gente começar a colocar os hosts, por exemplo, dentro do vCenter, né, no ambiente virtual, criar máquinas virtuais, aplicar licenças e as outras tarefas, né, que a gente pode executar dentro do vCenter, tá? Então aí é só a gente aguardar ele concluir. Ok, fim do deploy, né? Tá, o vCenter está pronto. Inclusive está aqui, ó, a página, o endereço dele, né? Start page é vcca vmwarelab.net, né? vmwarelab.net, na porta 443, né? Para mim acessar o vCenter, eu não preciso nem colocar essa porta não, só pegar aqui o endereço ou pegar o IP do vCenter, né? Que é o 92.168.1.100 e acessar. Ele já botou aqui automaticamente, né? Ó, ele já está acessando aí, né? Já abriu o browser. Então, ó, vou aqui em avançado, né? Ignorar aqui aquela questão do certificado inválido, né? Então, beleza, tá aqui. Eu posso acessar o vCenter agora tanto por Flash como via HTML5, né? Então aqui é onde eu vou acessar o ambiente VMware, tá? Onde eu vou fazer a administração dos hosts, das máquinas virtuais, configurar cluster, DRS, CVSAN, enfim, beleza? Só que aí eu também, como eu falei antes, eu tenho um usuário de root e um usuário de administrator. Aqui eu vou entrar com o usuário de administrator, tá? Aquele usuário root que a gente definiu logo no início do deploy do vCenter, deixa eu até copiar aqui, é um usuário para a gente acessar as configurações do appliance, tá? Por exemplo, eu vou acessar aqui pelo endereço, porta 5480. Então isso é para mim acessar as configurações do appliance, tá? VMware, vSphere, Appliance Manager, tá? Gerenciamento do appliance. Não tem nada a ver com as configurações do ambiente VMware, tá? Então eu vou entrar aqui com root. Vou botar aqui de novo a senha, porque eu botei errado. Pronto. O que é que eu posso fazer aqui, ó? Entrando no vCenter Server Appliance, né, na sua gerência. Aqui é onde eu vou, por exemplo, habilitar ou desabilitar o acesso via SSH, por exemplo, o acesso via Bash, né, de Shell. Aqui é onde eu vou fazer modificações da rede, né, configurações de IP, por exemplo. Né, se eu clicar aqui em gerência, ó, eu posso editar, né, o IP do appliance, posso ver, mudar o get, mudar o DNS, né, que na verdade é o IP do DNS, né, o IP da appliance está aqui, tá?
beleza? Então são configurações da interface de rede. Aqui em time é onde eu vou, por exemplo, né, mudar aqui o tipo de time zone, ok. Time service eu não estou usando nenhum NTP, né, porque ele está justamente sincronizando com o host, né. Lembram como eu defini lá no segundo estágio, né, na segunda fase das configurações do vCenter, aí eu coloquei lá para usar NTP, né. Update, se quiser checar atualizações, né, administração, enfim, alterar a senha dele aqui se eu quiser, acompanhar performance, né, na questão de CPU e memória, tá? E aqui no sumário eu tenho aqui esses caras, ó, backup, create, support bundle, reboot e shutdown. Reboot, shutdown, né, já está dizendo, desligar, aqui e aqui, reiniciar. Esse create support bundle vocês vão usar quando vocês tiverem um problema com o vCenter, um problema que você não está conseguindo resolver, que você vai precisar do suporte da VMware. Quando você ligar para a VMware, né, lógico, você estando com um contrato em dia bonitinho de suporte, eles vão lhe pedir, né, é bem provável que eles lhe peçam para criar um pacote, né, de Create Support Bundle, tá? Então você vai clicar aqui e vai gerar um pacote de logs e você vai enviar para a VMware através de um FTP que o cara lá do suporte vai te fornecer. E aí ele vai olhar esse pacote, vai dar uma analisada e tentar entender o que está acontecendo com o teu VMware e lhe dar a solução, beleza? Aqui em backup é onde a gente vai fazer o backup do vCenter mesmo, das configurações do Appliance, tá? Por exemplo, se eu tenho o vCenter, ele tá configurado, ele tá com vSAN, tá com cluster, tá com switch distribuído, enfim, tá com todas as configurações prontas, né, integrado AD. Então, quando eu faço o backup aqui, eu retenho, né, eu pego essas configurações e guardo em um arquivo. Então, se esse appliance ele vier a ter um problema, por exemplo, eu perder esse vCenter, eu posso criar um novo, restaurando todas as configurações através desse backup, tá? Deixando ele igual a como era antes, certo? Em uma outra videoaula eu vou explicar isso para vocês, como você pode restaurar um vCenter, por exemplo, um vCenter Appliance através do backup. Lógico que é bastante aconselhado, né? Bastante aconselhado que você tenha, no caso, uma ferramenta de backup, né? Você tenha lá uma ferramenta de backup confiável que você faça o backup de suas máquinas virtuais, inclusive do seu vCenter, ok? Uma ferramenta muito boa para isso é o Vim Backup Application, né? É uma ferramenta fantástica, uma ferramenta fácil de se trabalhar, é uma ferramenta que você gerencia facilmente os backups das suas máquinas virtuais, replicação e inclusive também do próprio, né, backup do próprio vCenter, tá? Do seu vCenter Appliance. Vou logout aqui, né? Vou sair dessa tela e vou realmente ir lá para o ambiente VMware, né? Acessando aqui o vCenter pelo seu endereço. Vou colocar aqui HTML5, tá? Vou acessar via HTML. Aí eu vou entrar aqui, ó, Administrator. Beleza, já estamos aí já nos finalmente, né? Aqui agora eu vou só adicionar os hosts ao meu vCenter, né? E aí, na próxima videoaula que a gente vai ver realmente a configuração do vSAN com esses hosts, né? Que são esses três carinhas aqui, né? O 110, o 120 e o 130. Então deixa ele se logar aqui no vCenter. Ok. Aqui, me loguei no vCenter. Não tenho nada definido, né? vCenter Systems, sua licença vai expirar, né? Ele está dizendo aqui que vai expirar em breve, né? É porque tá em trial, né? Então eu vou usar aí o trial por mais ou menos 60 dias, né? E se eu quiser colocar a licença definitiva, eu tenho que ir lá em license e colocar as licenças. Por exemplo,
quando você cria um laboratório, por exemplo, você baixa o VMware, né? Baixa o VMware, tanto o FXI como o vCenter faz a instalação, ambos têm, né? Tanto o FXI como o vCenter, ambos têm 60 dias de trial, né? Para você poder usar com todas as funcionalidades. Ah, mas aí eu comprei, né? Entrei em contato com o distribuidor, com a revenda VMware e comprei a licença do vSphere Essentials, por exemplo, né? Ou do Essentials Plus, do Enterprise Plus. Eu quero aplicar as licenças para, né, colocar nos meus hosts e no meu vCenter. Então você vem aqui em menu, né? E aí você vem aqui em Administration, ok? Depois você vai clicar em License, né? Deixa ele carregar aqui, ó, em License. E aqui você vai adicionar suas licenças, tá? Vai adicionar aqui a licença do vCenter, né? Uma chave que você vai receber lá. E você vai colar aqui essa chave do vCenter, a chave do host SXI, né, na licença do vSphere. E se você tiver vSAN, você vai colocar também a chave de licença do vSAN. Depois de colocar as licenças aqui, elas vão aparecer aqui, ó. Tá? E aí você vai ter os produtos, né? Ele vai mostrar aqui vCenter Server Standard, né? vSphere Enterprise Plus, por exemplo, que é a licença dos hosts, VMware vSAN, né? Que é a licença do vSAN. E aqui você vai clicar no campo de atribuir, né? Aqui em atribuir, na verdade, você vai dizer quais licenças você vai aplicar para cada, né? Por exemplo, a licença do vCenter, você vai, ó, atribuir a licença para o vCenter. Hosts, aí vai aparecer aqui os hosts, né? Os servidores VMware, você vai aplicar as licenças para o host e assim vai, beleza? Como não tem nenhuma licença aqui definida, aqui não vai aparecer, né? Seria no caso em clicar aqui em aplicar. Vamos adicionar aqui os 3 hosts, né? Para a gente adiantar, eu vou criar aqui, por exemplo, eu tenho que criar um data center, né? A princípio, um data center, eu vou chamar esse data center aqui, por exemplo, de lab, tá? Vou chamar esse data center de lab. E aí eu vou colocar os hosts aqui dentro, tá? Eu vou lá, o primeiro host vai ser o 92.168.1.110, né? 92.168.1.110, beleza? Vou avançar, vou colocar aqui o root, né? E a senha do root. Ok, aceitar aqui o certificado, yes, avançar. Nessa fase aqui, ó, que é onde você vai atribuir a licença, né? Se você tiver a licença já aplicada lá se já tiver importado a sua licença para dentro do vCenter, né? Como eu expliquei há pouco tempo, aí você vai selecionar aqui e aplicar a licença do host, ok? E no modo aqui lockdown, né? É o seguinte, isso aqui está relacionado à segurança, né? A segurança dos hosts, tá? Então, se eu colocar, por exemplo, normal, eu vou dizer a ele que ele vai, né, aplicar o modo lockdown, onde o acesso aos hosts vão acontecer apenas via vCenter e via console local, que é o DCUI, né? Directory Console User Interface. Então, o DCUI, para quem não está lembrado, é esse carinha aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Que é aquela tela inicial, né? Quando você termina de instalar o VMware, tem aquela telinha lá cinza com amarelo, né? Que ali é justamente o console DCUI, que é esse carinha aqui, ó. Ok? É justamente essa tela aqui, né? A tela do DCUI, beleza? Que é o dele, né? Direct Console, né? O console de acesso direto. Então, beleza. Então, se eu habilitar o Lockdown Mode, né? No modo normal, então eu vou acessar o host somente via vCenter ou somente via DCUI, tá? Só um pouquinho, porque a internet hoje não está ajudando. Então, conexão restabelecida, voltando à explicação. Então, modo normal, né? Ou modo estricto, né? No modo estricto eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou estar dizendo que o acesso
aos hosts VMware vão ser exclusivamente pelo vCenter, tá? Nem pelo console DCUI vai ser possível, porque o serviço ele vai ser parado, tá? Então o acesso ao host vai ser apenas pelo vCenter. Aí para você garantir o acesso ao host via DCUI, mesmo nessa condição, porque você pode ter um cenário de o vCenter parar, né? Você tem um cenário sinistro aí com seu vCenter e você não tem mais acesso a ele. Então como é que você vai, por exemplo, acessar os hosts para, por exemplo, gerenciar suas máquinas virtuais, né? Aí você pode ir lá nas configurações de exceção, você pode no vCenter dizer quem são os usuários que vão ficar numa lista de exceção, ou seja, os usuários que vão ser autorizados a acessar o host via Direct Console, mesmo que o modo restrito, né, bem restrito do lockdown esteja habilitado, tá? Então isso é uma coisa que vocês podem dar uma pesquisada e depois a gente pode conversar melhor sobre isso. Isso aqui é só uma explicação básica, né? Então vamos avançar aqui, disable, né? Vou deixar sem o lockdown habilitado, vou avançar, beleza? Avançar, finish, e aí eu vou adicionar os outros hosts, né? Ele está adicionando aqui o primeiro, eu vou adicionar os outros aqui, ó. E agora vamos para o terceiro host, né? O terceiro e último. Ok, hosts adicionados, né? Então, primeira parte aí concluída, né, da nossa missão vSAN, vamos dizer assim, né? A primeira parte prática, né? Deploy do vCenter. E aí nós vamos para as próximas videoaulas, onde a gente vai tratar, né, o que foi que nós vimos hoje, né? Nós vimos justamente a instalação do vCenter, né? Colocando ele aí num host VMware, né? Fazendo o deploy bonitinho. E aí nas próximas em diante, nas próximas aulas nós vamos para a vSAN, né? Configurar o host, configurar o cluster, né, migrar o vCenter e depois fazer o upgrade para a versão, né, migrar o vCenter para o datashow do vSAN e depois fazer o upgrade para a versão 7.0. Beleza? Pessoal, é isso aí. Muito obrigado aí por estarem assistindo. Peço que compartilhem, peço que passem para outras pessoas, botem nas mídias sociais, certo? Porque essas informações, gostaria muito que essas aulas elas chegassem ao maior número de pessoas possível que precisam, né, aprender a se especializar um pouco mais sobre VMware, tá? E lembrando que nós temos nossa videoaula, não, nós temos nosso curso, né, nosso curso de VMware VSphere, tá, no Instituto Online, onde nós temos nosso curso de VMware VSphere 6.7, né? Estamos com turmas abertas, curso totalmente prático, né? Assim, 2 aulas por semana, ao vivo via Zoom, né? Ou seja, usando ferramenta de videoconferência, né? E com exercícios práticos em laboratórios reais. Então vocês podem estar olhando aqui os treinamentos, inclusive, principalmente o de VMware, né? Para que vocês, quem tiver interesse, se inscrever e aí fazer parte aí da nossa próxima turma, né? Onde eu sou instrutor, onde eu vou, né, dirigir todo o curso, tá? É bem bacana, bem dinâmico, a gente conversa bastante, a gente troca muitas ideias, fala sobre muitos cases,
né? E a parte prática é bem legal, onde vocês vão aprender a configurar switch distribuído, cluster, na parte de DRS, né? Colocar os hosts no vCenter, enfim, snapshots de máquinas virtuais, entender os conceitos de alguns comandos que a gente pode estar executando via VPOS CLI, né, para gerenciamento de rede, data store. Então, conteúdo bem extenso, né, bem legal. Então, vocês podem estar vendo mais detalhes aqui no site institutoonline.com.br e fazendo sua inscrição também. Beleza? Ok, pessoal? Mais uma vez, obrigado e até a próxima videoaula.